acho que o presidente Lula fez um movimento que é bastante relevante da tentativa dele de segurar um partido que me parece fundamental e, para além de fundamental, uma possibilidade maior de um diálogo dada a fluidez ético-ideológica que ele tem, que se chama PSD. E o movimento foi dizer ao ex-presidente do Congresso Nacional, senador mineiro Rodrigo Pacheco, que conta com ele para 2026. Não me parece ter sido uma escolha meramente retórica, ela tem a ver com a fragilidade do PT em Minas para ter um candidato no âmbito local, mas ela também tem a ver com uma tentativa de segurar um PSD com um cara que teve poder de articulação enquanto presidente do Senado, ainda que essa articulação tenha sido muito feita por Davi Alcolumbre, sabemos, no dia a dia e na prática, mas uma tentativa de segurar o PSD pelo pé pensando em 2026, dizendo assim, fica aí com a gente. Ô, Rodrigo Pacheco, conversa com os seus lá, cara. Vou te dar um apoio inteirinho pra mim, ser essa fala tem muito vai. mais a ver com a questão do Kassab, né? Das críticas e o recado que o Kassab deu, né? Nessa última semana. Porque o Kassab, a gente sabe, ele não é um político que fala de improviso, né? Ele é uma pessoa que tudo que ele fala tem uma estratégia política ali atrás. E ele deu um recado ali, quando ele começou a criticar o governo Lula, falando da dificuldade de se reeleger, falou mal, né, do Haddad. Então, assim, ele já estava dando algum recado ali. E pra mim, o grande partido que vai ser o protagonista, talvez, nessa reforma é realmente o PSD. Vai ficar ali no governo Lula? Não vai ficar? Que é um partido que a gente fala assim, headhunter, né? Que se tornou, filia todo mundo que se destaca, tipo assim, o partido filia e tem crescido muito e a gente vê a fluidez de onde que você ela falou. tirou? É boa essa, né? Era sensacional. Eu vou te contar que ela tirou essa conversa de headhunter um dia na redação que a gente estava conversando sobre o assunto. Eu tô adotando esse termo agora. E é bom, é excepcional. É muito bom, cara. O PSD virou o partido headhunter da política brasileira. É mesmo, assim, é um caça-cabeças. Agora deixa eu lançar, então, com base no que a Letícia Fontes acabou de dizer, deixa eu lançar aqui uma provocação. Ela tá indignada com... Não, eu achei muito bom. Com o headhunter? Eu achei muito bom. Pra eu não falar que é o novo MDB, aí eu falei que é o partido uma versão headhunter. modernizada. E lembra que o Lula garantiu em entrevista que o Silveira fica, né? O Alexandre Silveira. Essa é uma questão até que eu ia falar, que vocês dois já mencionaram, porque pra mim não é uma reforma ministerial só de apoio ao Congresso, tá muito mais ligada ali a 2026, dessa questão não só tanto para a reeleição do Lula quanto que quem vai ser os aliados ao governo, principalmente nessa questão ali do Pacheco. Aí eu tenho uma dúvida ali, né, devido a essa fluidez ali, que o Kassab com esses recados, para mim ele já deu um recado ali, vai custar caro. Ele aumentou o preço. Ele aumentou o preço e vai ser dura essa negociação ali, vai aumentar os ministérios. E o Kassab, ele é secretário de governo do Tarcísio, que pode ser o principal adversário do Lula ali, uma reeleição. Então, para onde que o PSD vai? Ele vai ficar com o Lula? Ele vai apoiar? Ele vai ter menos espaço? Aí nisso eu fiquei pensando como que fica o Pacheco nessa. Vai continuar no PSD? Se caso o PSD decidir que não vai caminhar com o Lula, porque o Lula já garantiu que ele realmente vai ficar. Eu mencionei antes a fluidez ético-ideológica do PSD e acho que ela pode ser um fator, Letícia, de que ainda que haja por parte da bancada ou do próprio Gilberto Kassab algum tipo de senão para manutenção ou discordância da posição do Rodrigo Pacheco, isso dentro do PSD é o partido mais fácil do mundo para se acomodar a esse negócio. Porque, bom, se você acomoda o presidente do partido num governo que potencialmente é um rival futuro do governo Lula em 2026, potencialmente. Assim, o Pacheco tem argumentos para admitir qualquer coisa, dizer, não, peraí, mas, presidente, o senhor pode ficar em São Paulo onde está, o senhor pode ser aventado como um nome, inclusive para ser vice do governador Tarcísio. E eu não vou poder ficar aqui no ministério, no meu cantinho, sem cobrar votos de vocês, inclusive. Eu acho que tem esse ponto. Mas aí eu quero voltar para fazer uma provocação a vocês, lançando uma pergunta. Nós estamos falando aqui muito do PSD como um partido importante e relevante, a Letícia mencionou para 2026, e a Fran também, e eu falei sobre a governabilidade atual. Mas será que não faz mais sentido? Porque o governo primeiro precisa entregar números bons e um resultado bom para as urnas testarem em 2026. Não faz mais sentido o governo investir numa hipotética aceitação de um nome do Centrão mesmo, tá? De Arthur Lira, de republicanos, né, do PP, para ocupar um espaço de relações institucionais para garantir que em 2 anos, com 1 ano e 8 meses, ele tenha mais chances de sair vitorioso do que faça os acordos para 2026, não, Fran?
Eu acho que é justamente isso que tá pesando aí, né? Que é a dúvida principal mesmo. Até que ponto que vale a pena colocar alguém do Centrão ali, dar todo esse poder que uma CRI tem, e até que ponto isso pode atrapalhar 2026. É o famoso, assim, você colocar uma raposa para cuidar do galinheiro, sabe? Eu acho que tem muita questão. Então, por isso que talvez, quando se fala do Lira, eu ficaria muito surpresa se fosse um Arthur Lira, assim, pela capacidade do Arthur Lira com as negociações, né? Por conhecer tão bem, saber fazer estratégias. Então, talvez dar um poder demais para alguém. É aquilo, você tem que saber que tipo de poder que você vai dar para cada pessoa. Nessa seara por isso que o nome do Isnaldo vem ganhando força de certa forma, porque entraria um nome um pouco mais moderado, vamos falar assim, de um partido ali que caminha no meio a meio, né? Então que não é tão combativo, que não é um cara que vai ser tão combativo como o Lira, por exemplo. Até porque você colocar um Lira ou uma pessoa muito próxima ao Lira dentro do Palácio Planalto, para quê? Para arrumar mais briga com Padilha, com outras pessoas. Então é bem complicado. É um cálculo muito difícil. Tô sendo advogado do diabo, tá? Tô fazendo hoje essas vestes aqui. Mas veja bem, que maneira melhor de se relacionar com um Congresso que só entende atualmente a linguagem da emenda, entrega e orçamento, do que colocando alguém que lida exatamente com esses termos, dessa gramática. Porque eu confesso a você, Fran e Letícia, olhando para o cenário atual, eu acho, de verdade, que o governo faz nada mais, nada menos do que enxugar gelo com as composições ministeriais que tem até hoje. Tirando os ministérios que são aqueles que historicamente têm e dificilmente sairão da mão do PT, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde e outros que o partido tem historicamente enraizamento, um desejo de manter, assim, os outros entregam, os outros estão entregando, os resultados esperados de apoio aparecem, eu não consigo vê-los aparecer. Porque as pautas que o Congresso tem aprovado são aquelas que encontram apoio dos congressistas, se quiserem. Eles não ligam para o que o governo está a fim de dizer. Se o Congresso estiver afim, e assim, a legitimidade, tá, gente? Estou dizendo que o Congresso não possa fazer isso, não. O Congresso decide da maneira que ele quiser. Se ele achar que as propostas do presidente são todas boas ou todas ruins, ele vai lá, aprova, desaprova, faz o que bem entender. Mas eu tenho a clareza, até esse momento, de que o governo entrega ministério, faz articulação, chama a turma, conversa, libera emenda e o resultado, pífio. Por isso que eu acho que essa reforma não tem a ver com o Congresso, é mais pensando em 2026. Eu acho que é um bom pouco a ver ali com o Congresso, porque já sabe que tem esse ponto ali. É mais pensando nas alianças, assim, quem que vai apoiar uma eventual reeleição do Lula e os partidos ali aliados, né, para governadores do estado. Eu acho que tem muito mais a ver com isso mesmo. Amarrar os partidos pelo pé, pensando em 2026. Eu acho que manter também o que já se tem, né, de certa forma ali. Que é assim, tá ruim, pior do que tava, pode ficar, se colocar alguém de Centrão. Pode. Se colocar alguém de Centrão na CRI. Pode. Até que ponto essa pessoa vai querer ajudar ou não um Haddad da vida, um Padilha na saúde. Nossa Senhora. Hein? Sabe, assim, tá lascado mesmo, você não tem muito o que... Mas eu fiquei também... Esse é o resultado, tá tudo lascado. Mas eu gostei muito da questão que a Fran falou da Tabata ali no Ministério das Mulheres, porque eu fiquei pensando no que vocês falaram, o PT vai dar um aceno, o Lula vai dar um aceno pro PT, vai colocar a Glaze em algum lugar, vai ficar essa eterna briga ali, a ala do PT pragmática, a ala ideológica, a ala do Haddad, porque tem essa briga também, para que lado que o Lula vai sinalizar. Eu disse aqui agora há pouco assim, meu Deus, porque eu acho impressionante como é uma discussão que ela fica pairando no ar. Não acaba. Ela não acaba nunca, assim. É a participação da Glaze dentro do governo, etc. Cara, e parece uma coisa... A gente quer botar pra dentro, traz logo a presidente do partido. Mas é disputar a ideológica, pragmática. É bem impressionante.